Pois é, minha gente, já estou na câmera 3 aqui porque a Renata Moraes é a nossa advogada convidada de hoje do quadro Dúvidas do Consumidor. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo jóia, Diego. Estou com a voz um pouquinho rouquinha. Totalmente. A fumaça do São João. Fumaça. Espero que dê para me ouvir hoje. Vamos lá, 8 horas e 48 minutos. Vamos à primeira participação popular, 996520105. A primeira pergunta é do Rivaldo. Quando um ônibus demora muito no trajeto e eu perco o meu horário de trabalho, posso processar a empresa? Vamos lá, Rivaldo. Obrigada pela pergunta. É bem complicado, viu, Rivaldo? Processar a empresa, porque eu acho que Rivaldo aqui está falando de transporte coletivo. Embora em caso de transporte coletivo incida o CDC, Diego, por exemplo, num caso de acidente de trânsito, se Rivaldo sofre um acidente dentro do ônibus, do transporte coletivo, ele pode processar a empresa de ônibus. Mas no caso de atraso, fica muito difícil a prova. Porque quando a gente entra num transporte coletivo, a gente paga a passagem diretamente ao cobrador. Então, a gente não tem o horário da passagem. Então, como é que ele vai registrar? Né? Ele vai dizer, peguei o ônibus 8 horas e cheguei no meu trabalho às 10. Então, ele não tem como comprovar, diferente de um transporte interestadual, que ele tem um horário de entrada e de chegada, um transporte aéreo. E aí, o embarque é registrado. O embarque é registrado. Aí, nesse caso, sim. Aí ele pode processar em caso de atraso, superior a 1 hora, enfim. Aí, nesse caso, sim. Aí vai depender da compreensão já da equipe de trabalho por causa dessa situação registrada. Inclusive, no Rio de Janeiro, um advogado ele já tentou processar a empresa de transporte coletivo e foi julgado improcedente. É claro que a gente fica, assim, à mercê dessa situação, fica revoltado. E, assim, o que eu oriento a Rivaldo é que ele denuncie ao PROCON, denuncie ao Ministério Público, para que haja uma tutela coletiva, nesse sentido de multa, de sanção, porque o CDC ele não protege só o consumidor de forma individual, mas sim de forma coletiva. Ou até a própria SMTT, que é responsável por fiscalizar a questão do ônibus. Se o motorista está demorando, se tem um horário pré-estabelecido e não é cumprido, é claro que pode ser denunciado através do órgão responsável, tá? 996520105, vamos à próxima pergunta do telespectador. Coloca aqui, por gentileza, a produção. Quem será o telespectador que vai aparecer agora é o Rogério. Rogério, um ótimo dia para você. Comprei uma melancia podre na feira. Ih, rapaz, aí deu ruim, né? Como faço para ter meu dinheiro de volta, já que não tenho nota fiscal? Aí você vai ter que conversar direto com o feirante para, ao menos, tratar, olha, não perca o seu cliente, mas esse teu produto que você me vendeu não tá bom. Exatamente, Diego. Você já deu a resposta para o Rogério, porque nesse caso, como a gente sempre fala aqui, a gente depende de prova. Todo produto, seja durável, não durável, como é o caso de uma melancia, ele tem garantia, independente daquela contratual. Tem a garantia legal, ou a garantia legal. No caso de um produto não durável, ele tem 30 dias. Mas uma melancia numa feira, a gente não tem a comprovação de uma nota fiscal, como o próprio Rogério falou. Então, a gente não tem como dizer, levou para casa, a gente pode ter comprado em outra barraquinha, pode ter comprado no supermercado, como é que a gente vai chegar lá e garantir, não, comprei aqui? Claro que o feirante, a gente sabe que o feirante é muito alegre, muito animado, ele não vai querer perder o seu freguesia. Foi isso que aconteceu comigo, mas em relação a outro produto. No caso, eu comprei uma placa de ovo. E a placa de ovo, muitos ovos estavam estragados. Então eu fui lá reclamar, e aí? Aí houve aquela política da boa vizinhança e foi trocado. Até porque a boa fé das relações de consumo, ele não vai querer perder. E se ele disse que não vai trocar, o que é que o Rogério faz? Não volta naquela barraca. Tem tanta concorrência hoje em dia, né? Pois é. Vamos à próxima pergunta do telespectador. Lembrando sempre o nosso WhatsApp, 996520105. Raquel, direto da Piabeta. Alô, povo de Socorro. Moro na casa de herança da minha mãe e meus irmãos, que já tem uma casa para vender, só que eu não tenho. Como eu faço para conseguir? Que pulou aí. Volta aí, produção, que agora vocês deixaram a gente meio perdidos. Volta aí para a pergunta anterior, direto da Piabeta, que é para a gente esclarecer a telespectadora. Em relação à questão de herança, é muito complicado porque tem que ter o acordo de todo mundo, né? Com certeza. Raquel,
Veja só, Raquel, ela falou que é uma casa de herança. Aqui, moro na casa de herança de minha mãe, meus irmãos que já têm casa querem vender a casa onde ela está morando. Só que ela não tem um imóvel próprio, os demais têm. Pronto. Como é que ela faz aí para segurar o direito dela de permanecer no imóvel? Vamos lá, Raquel. Veja, nesse caso, Raquel, todos têm direito à residência. Nesse caso, só se seus irmãos estiverem realmente de acordo, né, que você fique no imóvel. Por quê? O fato deles já terem residência própria não faz com que a Raquel tenha o direito de permanecer. Claro que eles podem fazer um acordo de dizer, a Raquel fica e ela paga proporcionalmente um aluguel para os outros 2 irmãos, né? Isso acontece muito. Por exemplo, o imóvel vale R$600, né? Bom, eu acho que o tempo esgotou, Mas pelo menos a orientação é tentar o diálogo, lembrando, né, que ela não tem o direito adquirido pelo fato dos irmãos já terem um imóvel próprio. Raquel, procura lá o núcleo de práticas jurídicas da UNIT, que a gente pode ir lá conversar, né, para orientar melhor. Para ficar melhor a explicação. Obrigado mais uma vez, sempre bem-vindo aqui. Adoro quando você está aqui com a gente. A energia boa. Pode convidar. Valeu. Muito bom, tá. Câmera 1.